A psicanálise freudiana reconhece que a identidade do sujeito se estrutura não apenas a partir de suas experiências pessoais, mas também de heranças simbólicas, narrativas, mitos familiares e desejos dos outros que antecedem sua própria existência. No caso de Kim Jong-un, a carga simbólica que lhe foi atribuída desde o nascimento é esmagadora. Ele não nasceu apenas como filho de um ditador. Nasceu como herdeiro de uma mitologia política, como projeto psíquico de um regime que se sustenta na encarnação da divindade em forma de líder. Freud argumenta que o narcisismo primário é uma etapa inevitável do desenvolvimento do ego, onde o sujeito acredita ser o centro do mundo. Em regimes autocráticos dinásticos como o norte-coreano, esse narcisismo primário não apenas é reforçado, mas institucionalizado. O líder não apenas acredita ser especial, ele é ensinado por todos os meios de poder a ver-se como encarnação do ideal coletivo. Kim Jong-un, portanto, nasce imerso em uma realidade onde a diferenciação entre o eu e o outro é dissolvida. O povo o reverencia como salvador antes mesmo de ele exercer qualquer ato. Esse narcisismo hereditário é, no entanto, frágil. Freud destaca que o narcisista, em sua essência, é vulnerável ao menor sinal de crítica. Ele precisa da admiração contínua para sustentar seu ego idealizado. A maquinaria de propaganda do regime norte-coreano serve justamente a esse propósito: blindar o líder de qualquer confronto com a realidade, assegurando que sua imagem seja constantemente alimentada por símbolos de perfeição, grandeza, invencibilidade. Porém, diferentemente de seu pai, Kim Jong-un foi exposto, ainda que de forma limitada, a experiências que o colocaram em contato com o outro real. Seu período educacional na Suíça o colocou diante de um mundo onde ele não era o centro. Ele conheceu, ao menos perifericamente, uma realidade onde o sujeito é descentralizado, onde o poder não emana de um sangue mítico, mas de competências, contratos e estruturas democráticas. Essa tensão entre o narcisismo absoluto, cultivado em Pyongyang, e a alteridade vivida na juventude ocidental, pode ter instaurado uma fenda psíquica importante em sua formação subjetiva. Freud escreveu que o sujeito narcisista, ao não suportar a frustração, pode desenvolver mecanismos de defesa como projeção, idealização e repressão. No caso de Kim Jong-un, a repressão da alteridade é explícita. O regime que lidera executa qualquer sombra de crítica, dissidência ou desvio. Mas essa repressão, como toda repressão psíquica, não elimina o conteúdo rejeitado. Apenas o desloca para o inconsciente, de onde retorna em forma de sintoma, compulsão ou violência. A execução de figuras próximas, como seu tio Jang Song-taek e seu meio-irmão Kim Jong-nam, pode ser interpretada não apenas como estratégia política, mas como manifestações da luta interna contra as ameaças simbólicas ao ego narcisista. Essas figuras representavam, no inconsciente do líder, fragmentos do desejo do pai, da linhagem, do outro que o constituiu e que ele precisava simbolicamente matar para ser o um absoluto. A construção da imagem pública de Kim Jong-un, mais moderno, sorridente, tecnicamente atualizado, com gosto por cultura pop e esportes ocidentais, é também uma tentativa de renovar o narcisismo do regime com traços de juventude e dinamismo. Mas por trás dessa estética atualizada, permanece a estrutura arcaica do narcisismo primário. O líder como o corpo do povo, o símbolo da eternidade nacional, o pai, mãe, filho do Estado. Essa estrutura psíquica o impede de aceitar o dissenso como parte da realidade. Toda crítica é interpretada como traição, todo desvio como ameaça à integridade de sua identidade. A projeção torna-se então inevitável. As falhas do regime são colocadas no inimigo externo. O imperialismo americano, os traidores internos, o Ocidente degenerado. Assim, Kim protege seu ego idealizado ao custo de uma realidade completamente distorcida. Em resumo, a formação do ego de Kim Jong-un está ancorada em um narcisismo transgeracional reforçado por mecanismos sociais e estatais.
Seu contato com a alteridade ocidental, longe de dissolver essa estrutura, parece ter intensificado a necessidade de reafirmar a fantasia de completude. A repressão do outro, tanto no campo político quanto no interior psíquico, transforma-se em paranoia institucionalizada e em violência legitimada. E como Freud bem sabia, quanto mais idealizado é o eu, mais brutal tende a ser a repressão de tudo aquilo que o ameaça. A paranoia, enquanto estrutura psíquica, é marcada pela crença de que o mundo externo é fonte de ameaças constantes, muitas vezes invisíveis ou conspiratórias. Para Freud, o paranoico lida com a angústia projetando fora de si os conteúdos que não suporta internamente. Aquilo que não pode ser admitido no eu retorna como perseguição vinda do outro. No caso de Kim Jong-un, o mundo inteiro se apresenta como um grande espelho distorcido, onde seus próprios medos e impulsos inconscientes aparecem na forma de ameaças externas. Potências ocidentais, traidores internos, infiltrações ideológicas. A paranoia é o combustível simbólico da política norte-coreana. O regime é construído sobre a ideia de cerco, isolamento e pureza. Essa estrutura, embora estratégica no plano geopolítico, é também uma cristalização psíquica. O líder vê-se constantemente sob ataque, mesmo quando o perigo não é real. Ele vive sob o imperativo de manter o cerco, como forma de manter a integridade do próprio ego. A abertura é vivida como risco de dissolução, e o outro, externo ou interno, é sempre lido como agente da destruição. Freud observa que o paranoico não suporta o conflito interno e precisa externalizá-lo. Isso explica por que, no regime de Kim, qualquer crise econômica, militar, política é imediatamente atribuída ao Ocidente, especialmente aos Emanánides. Não há espaço para admitir falha, erro, incerteza. O ego de Kim precisa manter-se como símbolo da infalibilidade nacional, e toda fissura deve ser imediatamente projetada no outro. A paranoia de Kim, no entanto, é mais sistemática e menos errática que a de seu pai, Kim Jong-il. Enquanto este se caracterizava por atitudes excêntricas e decisões abruptas, Kim Jong-un se mostra mais estruturado em sua métrica paranoide. Ele organiza seu estado como uma extensão de sua vigilância interior. Tudo precisa estar sob controle, vigiado, classificado, punido. A paranoia torna-se não apenas um traço psíquico, mas um modelo administrativo, uma paranoia burocratizada. A execução de seu tio Jang Song-taek não foi apenas uma purga política, foi também a dramatização de um desejo de purificação psíquica. Eliminar o outro interno que representava o risco da fissura. Seu tio era, em termos simbólicos, um substituto do pai, uma figura com acesso às engrenagens reais do poder, e por isso mesmo, um espelho insuportável. O ato de matá-lo é também um ato de recalcar uma ameaça interna projetada. A paranoia também se estende às relações internacionais. O discurso de Kim, nos momentos de crise ou tensão, segue uma lógica persecutória clara. Os inimigos desejam destruir a Coreia do Norte porque ela é pura, justa, moralmente elevada. Essa moralidade inflada é típica do paranoico, que se vê sempre como vítima, mártir ou herói. Ao mesmo tempo, a hostilidade projetada justifica a manutenção do poder e das armas nucleares, mecanismos concretos de defesa psíquica e política. Lacan afirma que o paranoico não apenas interpreta o mundo como uma conspiração, mas constrói uma realidade onde essa conspiração é coerente. Kim, nesse sentido, é autor de uma narrativa paranoide absolutamente consistente. O povo norte-coreano é ensinado desde a infância a ver o mundo como uma ameaça e o líder como o único filtro seguro entre a nação e o caos. A ideologia torna-se, então, uma extensão do delírio, uma construção simbólica que protege o sujeito de confrontar a angústia da alteridade e do real. O regime, assim, funciona como um delírio coletivo em que todos participam. Quem não acredita é excluído, punido ou eliminado. A paranoia deixa de ser um traço pessoal e transforma-se em norma nacional. Isso faz de Kim um líder que, ao contrário do paranoico clássico isolado e delirante, é validado e reforçado
por uma estrutura inteira que confirma seu delírio. Um sistema político que se alimenta de perseguições imaginárias para manter sua coesão. Ao projetar sua própria insegurança no exterior, Kim reforça seu controle interno. Quanto maior o inimigo, mais forte precisa ser o líder. Essa lógica circula como um eixo de retroalimentação infinita, onde o medo justifica a repressão alimenta o isolamento, e o isolamento reforça a paranoia. Freud dizia que, em muitos casos, a paranoia é o resultado de uma homossexualidade reprimida. Embora não caibam diagnósticos levianos, podemos interpretar isso como a incapacidade de lidar com a ambivalência afetiva, de amar e odiar simultaneamente. O paranoico não tolera essa ambivalência e precisa transformá-la em certeza. O outro é totalmente mau. O eu é totalmente bom. Kim parece não suportar zonas cinzentas. Ou alguém é leal e útil, ou é traidor e descartável. O grau de vigilância, censura e controle que ele exerce sobre sua população é expressão direta dessa estrutura. A subjetividade dos cidadãos não pode escapar do olhar do grande outro que ele representa. Qualquer desejo autônomo, qualquer pensamento dissidente é interpretado como conspiração e, portanto, eliminado. Ao abordar a psicopatia em Kim, é necessário ultrapassar a caricatura do tirano sanguinário e compreender o modo como a frieza emocional, o desapego afetivo e a ausência de empatia operam não como impulsos caóticos, mas como estratégias organizadas de poder. A psicopatia, segundo a tradição psicanalítica e a psicologia do ego, não se resume a uma predisposição genética ou a atos violentos. Ela representa uma estrutura de personalidade onde o outro é permanentemente instrumentalizado. O outro não existe enquanto sujeito, mas como objeto a ser usado, descartado ou destruído conforme a necessidade do eu. Kim Jong-un demonstrou essa estrutura desde os primeiros anos de seu governo. A execução de seu tio e mentor político Jang Song-tak e, mais tarde, do seu meio-irmão Kim Jong-nam foram atos que não apenas consolidaram seu poder, mas revelaram um tipo específico de funcionamento psíquico. A eliminação física do outro como resposta a uma ameaça simbólica. Não houve hesitação, não houve apelo ao perdão ou à dúvida. O laço afetivo familiar foi suprimido em nome da preservação absoluta do eu dominante. Freud dizia que a repressão da culpa é fundamental para que o sujeito possa conviver com os limites que a civilização impõe ao desejo. O psicopata, no entanto, é aquele que não reprime. Ele não sente culpa ou se sente, a recalca tão profundamente que age como se não houvesse qualquer conflito entre desejo e consequência. Kim, nesse aspecto, parece atuar com uma ausência completa de conflito moral. Os assassinatos, as purgas, os expurgos, as ameaças nucleares, nada disso carrega em sua expressão pública qualquer rastro de dúvida, sofrimento ou pesar. A morte para ele tornou-se linguagem política. Essa capacidade de agir com frieza diante da destruição do outro é frequentemente confundida com racionalidade estratégica. De fato, muitos analistas sugerem que Kim é um estrategista inteligente, calculista, e que sua brutalidade é puramente utilitária. Mas do ponto de vista psicanalítico, essa frieza é sintomática de uma incapacidade de simbolização da alteridade. O outro não é representado como sujeito simbólico com história, desejo, dor. Ele é apenas obstáculo, ruído, dissonância a ser silenciada. A psicopatia de Kim não é impulsiva como a de líderes desorganizados. Ela é planejada, fria, eficiente. Lacan diria que há algo de gozo nesse tipo de ato. Um prazer mortífero no exercício absoluto do poder sobre o corpo do outro. O assassinato, nesse caso, é a afirmação final de que o eu está acima da lei, da moral, da linguagem. É a manifestação do poder absoluto. Não apenas dizer o que o outro deve ser, mas decidir se ele pode ou não continuar a existir. O que torna essa estrutura ainda mais complexa é o fato de que Kim a exerce sob uma fachada sorridente, moderna, até carismática. Essa dissociação entre a imagem pública e os atos privados
é um traço clássico de personalidades psicopáticas integradas. Elas seduzem, manipulam, encantam, mas operam no fundo a partir de uma lógica onde a empatia foi desconectada. A ausência de culpa é mascarada por rituais, símbolos, discursos de justiça e proteção do povo. Mas a lógica que sustenta esses gestos é a mesma. Eu posso tudo, inclusive te destruir, e ainda assim ser celebrado por isso. Na clínica, o sujeito psicopático muitas vezes tenta criar laços simbólicos com os outros, mas não consegue manter vínculos duradouros porque vê o outro como objeto, não como alter ego, mas como extensão de seu desejo. Em Kim, vemos isso nos altos e baixos de suas relações internacionais. Ele pode, num dia, promover encontros históricos com líderes ocidentais, como Donald Trump ou Moon Jae-in, e no outro, cancelar tudo com agressividade. O vínculo é volátil, baseado em controle. Ele entra em relações apenas enquanto se sente no domínio delas. O menor sinal de descontrole ou fragilidade do eu leva ao rompimento imediato. Freud identificou esse tipo de estrutura como marcada por um ego inflado que não suporta a frustração. O psicopata é, paradoxalmente, alguém profundamente frágil, mas que constrói uma couraça rígida para proteger-se do desamparo. Essa couraça é feita de violência, negação da empatia, manipulação emocional. Em regimes como o norte-coreano, essa couraça é multiplicada por toda a estrutura do Estado, que passa a operar como reflexo do ego do líder. Fechado, agressivo, cindido, incapaz de escutar o outro. A psicopatia de Kim é menos barulhenta que a de outros ditadores históricos, mas talvez por isso mesmo mais perigosa. Ela não se manifesta apenas em atos excepcionais de crueldade, mas na banalidade da organização estatal. Campos de prisioneiros, fome crônica, apagamento da subjetividade do povo. Tudo isso se sustenta porque o outro não tem lugar, nem como cidadão, nem como sujeito, nem como interlocutor. Para Freud, a repressão e a sublimação são as duas alternativas que o sujeito tem para lidar com o mal-estar da civilização. O psicopata não reprime, tampouco sublima. Ele age. E ao agir, anula o mal-estar momentaneamente, mas o transfere ao outro, que sofre, adoece, desaparece. No caso de Kim, essa externalização do sofrimento pode ser lida como uma forma de preservar um ego insuportavelmente frágil, que precisa reafirmar-se pela via do controle e da destruição. O culto à personalidade, no caso da Coreia do Norte, não é apenas uma ferramenta de dominação política. É um dispositivo psíquico que sustenta a própria identidade do regime. Sob a lente da psicanálise, especialmente da teoria freudiana do narcisismo, podemos entender esse culto como uma extensão do ego do líder, projetado em larga escala sobre o corpo social. Trata-se de uma simbiose entre o eu de Kim Jong-un e o povo norte-coreano, onde a subjetividade dos cidadãos é obliterada em favor de uma identificação imaginária com a figura do líder. Freud, em seu texto Psicologia das Massas e Análise do Ego, descreve como as massas se organizam em torno de uma figura idealizada, a qual o ego de cada indivíduo se submete. Essa figura atua como um substituto do ideal do ego de cada sujeito. Kim Jong-un encarna esse papel com perfeição. Ele não é apenas líder político, mas arquétipo simbólico de perfeição, sacrifício, força e imortalidade. O indivíduo não se realiza como sujeito, mas como extensão da imagem do líder. Ele existe na medida em que adora, obedece, imita. Essa estrutura de adoração não se constrói apenas por propaganda ou repressão. Ela depende de mecanismos psíquicos profundos. O povo norte-coreano, marcado por décadas de doutrinação, internalizou o líder como parte de seu próprio superego. O que Freud chamaria de instância crítica interna, que regula nossos impulsos e comportamentos, foi preenchida, no caso norte-coreano, pela imagem do Kim eterno. A punição pelo desvio não é apenas externa, prisão, tortura, mas interna, culpa, vergonha, abjeção. Kim Jong-un, portanto, não precisa apenas reforçar o culto à sua imagem. Ele precisa que essa imagem seja introjetada de forma contínua. O narcisismo coletivo serve como válvula de sustentação
para o narcisismo individual do líder. A cada grito de adoração, a cada lágrima forçada ao vê-lo, a cada gesto de devoção encenado nas massas, seu ego se reabastece. Mas essa retroalimentação é precária. Como todo narcisismo, ela depende da constante reafirmação externa. A adoração precisa ser incessante, pois no fundo, a dúvida nunca está totalmente eliminada. Lacan afirma que o eu é uma ficção imaginária construída a partir do olhar do outro. Kim vive dessa ficção, mas é ele quem controla o espelho. Ele não tolera ser olhado de forma diferente do que deseja ser. A imagem projetada deve ser sempre de grandeza, beleza, poder e infalibilidade. Qualquer rachadura nessa imagem, um rumor, uma crítica, uma piada, é vivida como ameaça real, não apenas política, mas ontológica. Por isso, o regime responde com fúria mesmo a gestos simbólicos que em outros contextos pareceriam banais. Desenhos animados, sátiras, reportagens críticas em jornais estrangeiros. O ego de Kim está colado à sua imagem pública de forma tão intensa que qualquer distorção externa é vivida como um trauma. Não se trata apenas de censura estatal. Trata-se da defesa psíquica de um sujeito que não tolera o reflexo imperfeito. O culto à personalidade também serve como ritual de fusão. A identidade nacional é dissolvida na identidade do líder. Não há Coreia do Norte fora de Kim. A história do país começa e termina com sua dinastia. Esse apagamento da alteridade histórica é também um mecanismo de defesa. Ao eliminar o passado e os possíveis futuros sem ele, Kim constrói a ilusão de que sua presença é ontologicamente necessária. Freud nos mostra que o narcisismo extremo sempre convive com um medo radical da perda. A adoração absoluta, no fundo, mascara um desamparo psíquico primordial. O sujeito que exige amor total é aquele que teme, mais do que tudo, ser abandonado, rejeitado, esquecido. Kim Jong-un, embora projetado como invencível, vive aprisionado por esse medo. A máquina estatal que o glorifica também o sufoca, pois ele não pode errar, não pode envelhecer, não pode morrer. Sua imagem é fixa, congelada no tempo como ideal inatingível. A impossibilidade de falhar é a prisão final do narcisista. Kim não pode recuar, pois isso significaria admitir limitação. Não pode mudar, pois isso implicaria reconhecer que algo estava errado. Ele está condenado à repetição de si mesmo. Cada gesto político deve reafirmar o anterior. Cada discurso deve ecoar a perfeição do passado. Como todo narcisismo estrutural, o de Kim não evolui. Apenas gira em torno de seu próprio eixo. No plano coletivo, isso gera uma sociedade aprisionada na infância simbólica. O líder é o pai eterno, e os cidadãos são os filhos que jamais podem crescer. A autonomia é impossível, o desejo é censurado, a linguagem é controlada. O outro é sempre uma ameaça, seja ele estrangeiro ou um conterrâneo que pense diferente. E nesse mundo onde todos devem olhar na mesma direção, o único que se vê com nitidez é o rosto do líder. Freud concebeu o inconsciente como um campo em constante tensão entre as pulsões de vida, Eros, e as pulsões de morte, Thanatos. Nas sociedades, essa tensão se manifesta em formas concretas, políticas, culturais, linguísticas e institucionais. No caso da Coreia do Norte sob Kim Jong-un, o inconsciente coletivo está saturado de trauma, medo e repressão. A pulsão de morte, que em contextos civilizados é sublimada ou socialmente contida, parece ter tomado forma ativa e concreta na organização da vida política e cotidiana. A fome que assola o país, por exemplo, não é apenas consequência de sanções internacionais ou colapsos econômicos. Ela se tornou, simbolicamente, uma linguagem de dominação. O Estado que poderia alimentar sua população escolhe, consciente ou inconscientemente, permitir que ela viva à beira da morte, em um estado de carência constante. Freud identificava na repetição do sofrimento um sintoma da incapacidade de elaboração. A fome, nesse sentido, é o trauma repetido. Ela não ensina, não transforma, não liberta. Apenas perpetua a dependência absoluta do povo em relação ao líder. A morte se tornou banal.
Os campos de prisioneiros, os desaparecimentos, os suicídios forçados e as execuções públicas são não apenas ferramentas de terror, mas expressões diretas de uma pulsão de aniquilação que atravessa o regime. Freud argumentava que o sujeito que não consegue lidar com a perda tende a repetir compulsivamente o cenário da dor. O regime de Kim parece não suportar a perda simbólica do império, da centralidade, da pureza. Em resposta, repete a lógica do castigo, da purificação, da eliminação de qualquer diferença. O trauma da perda da União Soviética, da abertura da China, da normalização entre as duas Coreias, tudo isso opera como feridas narcísicas que o inconsciente do regime se recusa a elaborar. E como toda recusa ao luto, o resultado é a atuação, o acting out político. A ameaça nuclear, por exemplo, não é apenas estratégia de segurança, mas sintoma de um desejo de ser visto a qualquer custo. É o grito de um ego ferido. Ainda estamos aqui, ainda temos poder, ainda somos perigosos. A pulsão de morte se cristaliza também na forma como o Estado trata o tempo. Não há futuro, apenas repetição do passado idealizado. As imagens dos avós e pais da dinastia são constantemente reencenadas, atualizadas, ressignificadas. O presente é um espelho distorcido do passado glorioso e o futuro é um tabu. Não se fala de sucessão, de mudança, de fim. O regime se recusa a morrer simbolicamente e, por isso, precisa matar o que o ameaça de dentro ou de fora. O povo, nesse contexto, vive em estado de dissociação subjetiva. Freud associava a histeria e a neurose à repressão excessiva dos desejos. Na Coreia do Norte, o desejo é castrado antes mesmo de surgir. O sujeito é educado para não desejar o que está fora do permitido. O inconsciente coletivo, assim, é forçado a recalcar seus afetos, o que resulta em uma sociedade doente, traumatizada, com níveis epidêmicos de depressão, alcoolismo, violência doméstica e suicídio. Todos sintomas de uma subjetividade impedida de simbolizar sua dor. Lacan dizia que o desejo é sempre o desejo do outro. Ou seja, nossa subjetividade é formada na relação com o desejo alheio. Kim, ao controlar completamente o desejo do povo, impede a formação de sujeitos plenos. Ele ocupa o lugar do outro absoluto e, com isso, transforma cada indivíduo em mero reflexo de sua vontade. A subjetividade do cidadão norte-coreano é, portanto, constantemente violada. A linguagem é limitada, a fantasia é punida, a diferença é apagada. Essa ausência de espaço simbólico para o desejo cria um campo psíquico propício para a pulsão de morte. O que não pode ser vivido, sonhado ou dito é repetido como sintoma. A sociedade se torna um grande campo de sintomas não elaborados. E o líder, em vez de escutar e interpretar esses sintomas, os reprime ainda mais. Como o analista que se recusa a escutar o paciente, o regime de Kim é surdo à dor que ele mesmo produz. E como Freud nos advertiu, o que não é escutado retorna com violência. Por fim, o trauma como elemento estruturante do regime se manifesta na impossibilidade de simbolizar a dor. Não há memória pública dos mortos pela fome, dos desaparecidos, das vítimas do regime. O luto é proibido, pois a dor é reconhecê-la. E reconhecer seria admitir que o líder falhou, o que é inconcebível no narcisismo estrutural da dinastia Kim. A dor é então silenciada, recalculada, substituída por desfiles, músicas patrióticas e retratos sorridentes. O inconsciente coletivo norte-coreano, sob Kim Jong-un, é um campo minado de dor não elaborada, desejo reprimido e pulsão de morte organizada. A psicanálise nos mostra que sem linguagem, sem espaço simbólico, sem alteridade, o sujeito adoece. E quando o adoecimento é coletivo, é o próprio laço social que se rompe. Nesse abismo, Kim governa, não como analista do sofrimento, mas como seu principal sintoma. Kim vive uma relação profundamente ambivalente com o Ocidente. Sua juventude na Suíça lhe deu uma amostra de uma realidade alternativa àquela da Coreia do Norte. Uma realidade onde o sujeito não é definido apenas por sua linhagem ou pela reverência coletiva, mas por suas escolhas, autonomia e trocas com o outro.
Esse momento de exposição precoce a um universo mais aberto deixou marcas que não foram esquecidas. Ele não se ocidentalizou, mas também não voltou ileso ao cerco ideológico da dinastia. Há, portanto, uma fissura interna, uma divisão subjetiva que o acompanha. O homem entre dois mundos que não pode integrar plenamente nenhum dos dois. A aproximação com figuras como Donald Trump e Moon Jae-in nos históricos encontros diplomáticos foi interpretada por muitos analistas como movimentos estratégicos de poder. Mas psicanaliticamente, podemos entender esses encontros como tentativas de reconhecimento narcisístico. O narcisista precisa do olhar do outro para se ver, e quanto mais grandioso for esse outro, maior será a confirmação do próprio ego. Estar lado a lado com presidentes de superpotências não é apenas política, é reforço do eu. O líder que até então vivia cercado de adoração artificial procura agora o aplauso simbólico do palco internacional. Contudo, esse encontro também ativa o risco da castração. O Ocidente, com sua imprensa livre, sua irreverência, seus memes, sua ironia, olha para Kim com desconfiança, sarcasmo ou escárnio. Para um sujeito acostumado a ser visto como divindade, ser representado como caricatura é insuportável. O olhar ocidental que desnuda, ironiza e humaniza é vivenciado como uma ameaça existencial. Por isso, cada gesto de abertura é seguido por um movimento de retração. A aproximação diplomática logo é substituída por insultos, testes de mísseis, ameaças. Um jogo de oscilação entre o desejo de ser amado e o medo de ser humilhado. Lacan fala da importância do olhar do outro na constituição do sujeito. Kim busca esse olhar, mas também o rejeita. Quer ser visto, mas sob seus próprios termos. Quer ser aceito, mas sem ceder. Quer ser temido, mas também desejado. O Ocidente aparece como espelho e ameaça. A tensão entre idealização e desprezo impede a construção de uma alteridade simbólica estável. O outro nunca é parceiro, é sempre cenário do próprio drama narcisístico. Essa ambivalência também se manifesta em sua estética política. Kim cultiva uma imagem híbrida, ora tradicional e reverente, com trajes militares e poses ancestrais. Ora moderno e jovial, com ternos ocidentais e cortes de cabelo globalizados. Ele é o líder atemporal, que tenta integrar o passado glorioso da dinastia com a promessa tecnológica do futuro. Mas essa integração é no fundo instável. A subjetividade não suporta duas lógicas tão distintas sem fissuras. E essas fissuras aparecem nas contradições do regime. Modernização sem abertura, tecnologia sem liberdade, diplomacia sem confiança. Freud falava da ferida narcísica que a ciência moderna infligiu à humanidade ao retirar o homem do centro do universo. Para Kim, a ferida é pessoal. O mundo não gira mais em torno da Coreia do Norte. A sua importância simbólica no cenário global é pequena. Sua legitimidade é contestada. Sua imagem é constantemente ridicularizada. Essa realidade é intolerável para um ego que foi moldado para ser absoluto. E assim, cada míssil lançado, cada ameaça feita, é uma tentativa de recuperar a centralidade perdida, mesmo que pela via do terror. A relação com o Ocidente também atualiza fantasmas transgeracionais. A Guerra da Coreia, a divisão do país, a ocupação japonesa. Tudo isso vive na memória simbólica da dinastia Kim como humilhações não elaboradas. O Ocidente não é apenas o outro geopolítico, é o agente traumático, o inimigo histórico, o causador da perda. E como Freud nos lembra, o trauma não simbolizado retorna como sintoma. O ressentimento de Kim contra os Ashinewar e seus aliados é também um retorno desse trauma ancestral, que precisa ser atualizado, recenado, reencenado. Por isso, cada tentativa de aproximação é também um campo minado. O desejo de reconhecimento e a necessidade de vingança coexistem. Kim quer ser o herói que finalmente dobra o Ocidente, que exige respeito e impõe condições. Mas, ao mesmo tempo, teme ser desmascarado como apenas mais um líder entre outros. Um sujeito comum, falível, limitado. O encontro com o Ocidente, portanto, é sempre encontro com o próprio abismo.
Em suma, a relação de Kim Jong-un com o Ocidente é, ao mesmo tempo, um gesto de busca por espelho e uma reação de autopreservação narcisista. É o desejo de ser visto e o pavor de ser atravessado pelo olhar. É o drama do ego que se sabe falso, mas não pode permitir que o mundo veja a rachadura. E assim, entre sorrisos diplomáticos e ameaças nucleares, Kim encena sua própria neurose, a peça interminável onde o outro deve aplaudir, mas jamais improvisar. Na psicanálise freudiana, a figura do pai é fundamental para a constituição do sujeito. Ele representa tanto o interdito, aquele que proíbe o gozo da mãe e introduz a lei, quanto o ideal do ego, o modelo de autoridade que será, simultaneamente, objeto de identificação e de rivalidade. No caso de Kim Jong-un, a morte de seu pai, Kim Jong-il, não foi apenas uma transição de poder, foi o rompimento de um laço narcísico fundante e o início de uma luta silenciosa com o espectro simbólico de quem o antecedeu. Kim Jong-il foi para Kim Jong-un uma presença quase divina. Seu culto foi construído por décadas. Sua autoridade era total. Sua imagem, embora excêntrica, era sagrada. Ao assumir o trono, o jovem Kim não apenas herdou o poder, herdou também a obrigação de ser o sucessor de uma mitologia. Freud aponta que no complexo de Édipo, o filho deseja matar o pai para ocupar seu lugar. Mas esse desejo é seguido por culpa e necessidade de identificação. No caso de Kim, esse ciclo foi truncado. Seu pai morreu naturalmente, sem ser vencido. Kim não o derrotou, apenas o substituiu. Essa substituição sem superação deixa uma ferida narcísica. Ele ocupa o lugar do pai, mas sem ter provado seu valor diante dele. Isso produz uma necessidade constante de validação. Cada ato de governo é uma tentativa de mostrar que é tão poderoso quanto o pai, ou mais. Mas essa demonstração nunca é suficiente, pois o pai morto permanece como sombra idealizada, impossível de alcançar. É o retorno simbólico do superego, exigente, implacável, inatingível. A psicanálise também nos ensina que, quando o pai é ausente ou idealizado, o sujeito corre o risco de ocupar esse lugar ele mesmo, tornando-se simultaneamente filho e pai, objeto e origem do poder. Kim Jong-un não apenas se identifica com o pai, ele se funde com ele, se substitui, se transforma em versão atualizada do mesmo mito. Essa fusão gera o que Lacan chamaria de gozo incestuoso. O sujeito que se apropria do lugar do pai, sem jamais poder separar-se dele, repetindo seus gestos, imitando sua linguagem, reverenciando sua imagem. O líder se torna prisioneiro do espelho genealógico. Esse legado incestuoso também impede a abertura à alteridade. Kim não pode sair da estrutura que o formou. Qualquer inovação excessiva seria vista como traição ao pai, mas qualquer repetição exata é insuficiente para provar seu valor próprio. Está preso no dilema de inovar sem mudar, de imitar sem parecer fraco. Essa tensão define seu estilo de governo. Um teatro constante onde o velho e o novo colidem sem jamais se resolver. Na clínica, quando o sujeito não consegue matar simbolicamente o pai, ele se vê condenado à solidão. Kim governa cercado de submissão, mas profundamente só. A execução de seu tio, o distanciamento da mãe, o silêncio sobre a esposa e os filhos, tudo indica um entorno marcado por medo, lealdade imposta e ausência de laços genuínos. O trono, sob a ótica psicanalítica, é um lugar de absoluto isolamento. É o ápice da autoridade e o abismo da solidão. A própria lógica do regime reforça essa solidão. Não há conselheiros, não há contradições, não há espelhos honestos. Kim está cercado de ecos, não de vozes. Vive em um mundo onde a realidade é moldada por ele, mas jamais lhe revela algo que ele não queira ver. Isso empobrece a subjetividade, pois o sujeito cresce e se constitui no embate com o outro, no reconhecimento da diferença, na aceitação da falha. Freud alertava que o sujeito que não simboliza a perda vive sob o peso do retorno do recalcado. Kim não simbolizou a perda do pai, apenas a cobriu com imagens, hinos, estátuas e promessas.
Mas no silêncio noturno da psique, a ausência pesa. A figura do pai, idealizada e morta, exige constantemente ser igualada, venerada, superada. E como isso nunca é plenamente possível, resta apenas o excesso. Mais armas, mais controle, mais isolamento. Por fim, o destino de Kim Jong-un, como figura psíquica, está ligado à impossibilidade de completar o ciclo edípico. Ele não matou o pai, não foi vencido por ele, não o superou simbolicamente. Vive na repetição do mesmo desejo de reconhecimento, preso à máscara do herdeiro eterno. E enquanto isso, o povo norte-coreano permanece infantilizado, órfão de uma alteridade real, condenado a viver sob o olhar de um ego monumental e insaciável. Conclusão: a análise psicanalítica de Kim Jong-un revela uma estrutura de sujeito marcada por 3 eixos fundamentais: o narcisismo dinástico que molda sua identidade, a paranoia institucionalizada que organiza sua percepção do mundo e a psicopatia silenciosa que orienta seus atos políticos. Como Freud e Lacan demonstraram, o sujeito é resultado das inscrições simbólicas que o atravessam. E no caso de Kim, essas inscrições são totalitárias, hereditárias e profundamente repressoras. O líder da Coreia do Norte não é apenas um tirano político. É, antes, um sintoma vivo de uma sociedade traumatizada, de um povo submetido à repetição e de uma linhagem familiar onde o desejo nunca encontrou espaço para se inscrever como linguagem. A análise do seu funcionamento psíquico não apenas ilumina os caminhos do poder, mas nos lembra que todo regime autoritário nasce de uma ferida e que todo tirano é, no fundo, um sujeito cercado por espelhos, sem jamais se ver de verdade.